Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos ver aqui rapidamente os conceitos de logaritmos. Eu vou resolver alguns exercícios aqui de básicos, né, para vocês, e a partir dessa resolução vocês terminam a atividade que está aí no nosso canal. Então, o que vem a ser logaritmo? O logaritmo nada mais é do que o inverso da potenciação. Então, veja aí que nós temos o A é representado pela base, o B é o logaritmando e o x é o logaritmo. Então, quando nós temos, por exemplo, log log de 16 na base 2 igual a x, por exemplo. Então, como é que a gente resolve isso aqui? É muito simples. A gente transforma em uma potência, porque o logaritmo aqui, que é o x, nada mais é do que o expoente que a gente está procurando. O 16 é o logaritmando e a base é o 2, certo? O A que ele genericamente seria assim, log de B na base A igual a x. Então, como é a definição? Nós pegamos o A, elevamos a x, que resulta B. Aqui em números, perceba que seria o 2 elevado ao x para dar 16. Ou seja, seria mais ou menos a gente pensar assim. Qual seria o expoente x, cuja base seja 2, que dá 16? Nesse caso, a gente tem que fatorar na base 2, porque a base está em 2. Como é que fatora? Pega o 16 aqui, ó, fatora na base 2. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, 16 fatorado na base 2 dá 2 elevado a quarta. Então, aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a quarta. Então, aqui nós já temos o resultado do logaritmo. Corta as bases, que estão iguais, e aqui vai sobrar o quê? X igual a 4, certo? Ou seja, o logaritmo aqui é 4. Que significa o quê? Que 2 elevado a 4 é 16. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes dá 16. Então, é um conceito relativamente simples, que vocês podem ver aqui, ó. Log de 8 na base 2 é 3. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8. Se você multiplicar o 2 3 vezes por ele mesmo, dá 8. Log de 9 na base 3 é 2. Por quê? Porque 3, que é a base elevada ao quadrado, que é o logaritmo aqui, vai dar 9, que é o logaritmando aqui. Certo? Quando é fracionário, é o mesmo processo. Basta a gente operar. Vamos para o exercício para a gente entender melhor. Deixa eu mudar aqui para amarelo, ficar melhor para visualizar. Então, vamos lá. No exercício, vocês têm aí, ó, log de 16, eu já até resolvi isso, né? Log de 16 na base 2. Como é que você resolve isso? Aqui é log de 16 na base 2, você está procurando o logaritmo, que é x. Então, você vai pegar, repetindo o que a gente fez, 2 elevado a x igual a 16. Você vai fatorar o 16 na base 2. 16 por 2, que dá 8, que é por 2, que dá 4, que é por 2, que dá 2, que é por 2, que dá 1. Ou seja, o 16 fatorado na base 2 é o 2 à quarta, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Substituindo aqui, ó, 2x é igual a 2 à quarta. Quando você chega aqui, você já viu o resultado. Já chegamos ao resultado. Basta chegar aqui, ó, corta as bases iguais. Quando você iguala a base, trabalha só com a parte de cima do x. X igual a 4, ou seja, o logaritmo aí seria 4. Se fosse, como está aqui embaixo, log de 16 na base 4, como é que a gente resolveria? Você pega, ó, log de 16 na base 4. Veja que a base agora é 4. Então, a gente vai procurar o logaritmo x. Agora, você faz o quê? 4 elevado a x é igual a 16. Ou seja, o 16 agora tem que ser fatorado na base 4. 16 por 4 dá 4, 4 por 4 dá 1. Ou seja, 16 na base 4 é 4 ao quadrado. Então, você igualou aqui, ó, 4x igual a 16, que na base 4 dá 4 ao quadrado, porque 4 vezes 4 é 16. Igualou as bases, o que é que acontece? Você já tem o resultado aí do logaritmo, x é 2. Ou seja, nesse caso a gente procura o expoente, não é isso? Então, não é um conceito complicado. Ali nós temos log de 3 na base 81, não é isso? Log de 3 na base 81. Como é que a gente resolve?
colocar aqui log de 81 na base 3 igual a x, que é o que eu estou procurando. Como é que você faz? Você vai armar aqui o logaritmo. 3 elevado a x é igual a 81. E agora você vai fatorar o 81 na base 3. Como é que você faz isso? Pega o 81, dividido por 3 que dá 27, por 3 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Ou seja, 81 na base 3 é 3 elevado à quarta, porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 multiplicado 4 vezes vai dar 81. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quarta. Corta os valores que estão iguais aqui e o resultado é x igual a 4. Certo? Muito simples, né? O outro problema que você tem lá é assim, log de 125 na base 5. Como é que você resolve isso? Igual aqui a x, e agora a gente vai fatorar o 125 na base 5. Pega o 125 e fatora na base 5. 125 por 5 dá 25, né? 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Ou seja, 125 na base 5 é 5 elevado ao cubo. Porque 5 vezes 5 é 25, vezes 5 é 125. Então, agora a gente arma. Ó, 5 elevado a x é igual a 125. E a gente viu que 125 deu 5 ao cubo. Ou seja, 5 elevado a x é igual a 5 ao cubo. Cortou aqui as bases iguais. Restou o que? X igual a 3. Então, bem simples, né? Achamos aqui o logaritmo. Ok? Então, o logaritmo é você buscar o expoente aí, x. E sempre lembrar de fatorar o logaritmando na base, né? No valor da base. Vamos aqui a outros exemplos em que a gente já tem aqui fração. Como é que a gente faz nesse caso? É o mesmo problema. Log de 1/4 na base 2. Log de 1/4 na base 2 vai ficar igual a x, né? Então, como é que fica aqui, ó? Você fica 2 elevado a x é igual a 1/4. E agora, como é que eu fatoro isso aqui? Gente, 1/4 é o mesmo que 1 sobre 2 ao quadrado. Ó. 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Porém, aqui as bases não estão iguais ainda. Porque aqui a base é 2 e aqui a base é 1/2. Certo? Porque 1/4, 1/2 vezes 1/2 é 1/4. Então eu fatorei já para ficar parecendo com o 2 aqui. Só que aqui não é 2, tem que igualar o 2 aqui. Como é que a gente faz para igualar essa base? Você simplesmente faz assim, 2 elevado ao x e bota aqui, ó, 2 e transforma o expoente em negativo, a menos 2. Ou seja, numericamente 1/2 ao quadrado é o mesmo que 2 elevado a menos 2 ao quadrado. Você simplesmente inverte a fração e transforma o expoente em negativo. Com as bases iguais aqui, agora você já sabe que o valor de x aqui, do logaritmo, é menos 2. Ok? Vamos ver aqui um outro caso interessante. Eu vou até separar aqui para não misturar. Vamos lá, você tem aqui, ó, log de 3. Eu acho que vai ficar muito misturado isso aqui. Log de 3. Não, log de raiz de 3 na base 3. Igual a x. Como é que a gente resolve esse tipo aqui? Eu vou pegar o 3 elevado a x igual a raiz de 3. Não é assim que eu faço? 3 elevado a x igual a raiz de 3. Agora eu tenho que transformar esse raiz quadrada de 3 numa base 3, normal. Como é que eu faço isso? Vocês viram lá em potência que eu posso transformar uma raiz quadrada em uma fração, uma potência de expoente fracionário. Então aqui é como se fosse 1 e aqui é como se fosse 2, né? Raiz quadrada de 3/1. Não aparece os números, mas é a mesma coisa de estar aí. Para a gente transformar essa raiz em uma fração, em uma potência de expoente fracionária, a gente simplesmente coloca o 3. Esse 1 fica no numerador e esse 2 no denominador. Certo? Aí você cortou aqui, ó, as bases estão iguais. Então o resultado de x vai ser 1 sobre 2. Está aqui o resultado, né? Basta transformar aí a raiz numa potência de expoente fracionário.
A próxima que nós temos é raiz de 16 na base 8. Log de 16 na base 8. Muito simples isso aí. Log. Então, vamos resolver agora log de 16 na base 8. Como é que a gente resolve isso? Veja só. Como é que eu vou fazer? Porque aqui vai ficar dessa forma. 8 elevado a x igual a 16. Não dá para fatorar 16 na base 8. Eu tenho que fatorar as duas bases, tanto o 8 quanto o 16. Então é bom que eu faça o seguinte aqui, ó. Eu fatorar o 8 na base 2 e o 16 na base 2. O 8 na base 2 vai dar 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, o 8 na base 2 é 2 ao cubo. E 16 na base 2, vou fazer aqui, a gente já sabe que é 2 ao quarto, mas só para você ver. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 16 na base 2 dá 2 a quarta. Então, aqui ficaria como? 2 elevado ao cubo, que multiplica x, igual 2 a quarta. Porque 8 é 2 ao cubo, né? E 16 é 2 a quarta. Aqui, agora que eu já tenho as bases iguais, eu vou só trabalhar com os expoentes. 3x igual a 4. X é igual a 4 terços, certo? Então, o valor do logaritmo aqui é 4 terços. Agora, vamos ver o outro, que foi raiz quarta de 128, né? Raiz quarta de 128. Deixa eu ver se eu tenho mais espaço aqui. De 128 na base 4 igual a x. Deixa eu dividir aqui para não me perder, para fazer os dois. Como é que ficaria aqui? Ó? 4 elevado a x é igual a 128, né? Aqui eu tenho que ver, né? Eu tenho que fazer na base 2. Vamos lá. O 4 na base 2, 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então é 2 ao quadrado. E o 128 na base 2? 128 por 2 dá 50, dá 64, né? 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, 128 na base 2 dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a 7. Então, aqui ficaria 2 ao quadrado, né? Porque foi o 2 na base 2. E o x aqui, igual a 128, deu 2 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a 7 potência, né? 2 elevado a 7. Então, aqui agora, o que a gente faz? Corta as bases. Vai ficar 2x igual a 7. X, portanto, igual a 7 sobre 2. Ok? Bastante simples aí. E por último vem o que? Log de... Já esqueci. Log de raiz de 6 na base 36. Vamos ver. Log raiz de 36 na base 6 igual a x. Isso daqui é muito simples, né, gente? 6 elevado a x é igual a raiz de 36. Como eu sei que raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36, então 6 elevado a x é 6. Quando não tenho nada aqui, significa que aqui é 1, né? Então, o valor de x aqui vai ser igual a 1. O logaritmo aí, nesse caso, é 1. Certo? Porque raiz de 36 é 6. E como não tem nada ali, é como se tivesse o 1. Então, 6 elevado a 1 é 6. Então, vamos resolver. Na realidade, eu fiz invertido. Mas não tem problema, não. A outra letra vamos fazer assim agora. Ó. Log, que é bom para vocês treinarem. Log de raiz de 6 na base 36. Como é que ficaria desse jeito aqui? Eu botei o raiz de 36 aqui, o 6 aqui, não foi? Vamos fazer o inverso agora. Nesse caso aí,
a gente segue a mesma lógica. 36 elevado a x é igual a raiz quadrada de 6. 36 eu vou, como está 6 e 6, eu vou fazer na base 6. 36 na base 6, fatorando, vai dar 6 ao quadrado, né? 6 ao quadrado. 6 por 6 dá 6, por 6 dá 1. Então, 6 ao quadrado elevado a x é igual a raiz quadrada de 6. Lembra que raiz quadrada de 6 eu posso transformar em 6 elevado a 1 sobre 2, né? Porque aqui é 1 e aqui é 2. Então, agora que as bases estão iguais, eu vou trabalhar só com os expoentes. 2x igual a 1 meio. Eu isolo o x, vai ficar 1 meio. Esse 2 que está aqui passa dividindo. 1 meio dividido por 2. Como é que eu faço essa conta? 1 meio dividido por 2 vai ser 1 meio. Eu multiplico pelo inverso de baixo, né? 1 meio, o inverso de 2 é 1 meio. Então, 1 meio vezes 1 meio. Então, 1 meio dividido por 2 é o mesmo que 1 meio vezes 1 meio. Ou seja, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2, 4. Portanto, o logaritmo aí procurado é 1/4, não é isso? Muito bem. E é isso aí. Estudem por esses exemplos e façam o restante do exercício.